Amém, queridos. Vamos estar de pé. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 8, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Queremos, Senhor, Te agradecer por esse tempo de estarmos aqui na Tua casa, podendo ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender tudo que nos será ensinado nesta manhã através da Tua palavra, Senhor. É o que Te pedimos e já Te agradecemos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode se sentar, queridos. Esse texto é um texto muito conhecido e eu acredito que eu já devo ter pregado aqui pelo menos umas 2 ou 3 vezes, sobre esse texto. Mas eu estava orando ao Senhor e eu comecei a pedir ao Senhor que me desse algo que eu pudesse falar nesse tempo que nós estamos vivendo. Então Deus me levou a essa palavra novamente e eu comecei a meditar, E ontem eu saí daqui por volta de umas 5h30 e Elisângela me ligou: estou aqui no Hospital Geral com meu tio, vem para cá. Eu saí daqui, fui lá para o hospital e enquanto eu estava ali olhando aquelas pessoas, com luva, com medo, vendo o aproveitamento de algumas pessoas dentro daquela situação e o apavoramento que está tomando a nossa cidade. O hospital não estava cheio, estava vazio, e um guarda falou assim: caramba, hoje nem parece que é sábado. Aí o outro virou assim: mas também o que você quer? Está todo mundo trancado dentro de casa. É por isso que não tem ninguém chegando aqui arrebentado hoje. Porque um sábado normal, de balada, irmãos, o hospital fica lotado de gente, de acidente, de um monte de outras coisas que acontecem. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo diferente. Um tempo em que as coisas estão diferentes. E que ninguém esperava. Se eu perguntasse a você, em fevereiro, antes do carnaval, que isso poderia acontecer, você diria: jamais. Ninguém imaginava esse momento. Imaginava que a gente ia viver um tempo como esse? Não. É igual a tempestade. Ninguém espera por uma tempestade. Ela se forma e de repente ela vem com toda a sua força. Ou seja, um homem comum, quando ele se encontra numa situação que está fora do controle dele, sabe o que acontece? Ele fica com medo. Nós temos medo. Se começar a ventar, começar o tempo fechar, a primeira coisa que você vai procurar é um lugar para se abrigar. É um lugar para se refugiar. E dependendo da situação, você vai pedir socorro. Eu, por exemplo, na última enchente que teve aí, tinha uma senhora que queria atravessar de qualquer jeito um rio que tem lá, um valão que tem do lado da minha casa. E eu vi que ela ia atravessar e eu falei: meu Deus do céu, tem que ajudar essa mulher, porque se eu não ajudar, ela vai ser levada pela enchente. E ela: me ajuda, me ajuda. Eu falei: vou ter que ajudar. E a gente atravessou ali, acabei perdendo a sandália de Elisângela, ela está me cobrando até hoje. A sandália. E a pessoa atravessou, mas poderia até ter perdido a vida, porque a correnteza estava forte.
né? E a gente está aí para ajudar nesse momento de crise. Nós temos que nos ajudar uns aos outros. Mas, pastor, onde o senhor está querendo chegar com isso? Eu quero te dizer, querido, que assim como o texto que nós lemos, quando Jesus e os seus discípulos entraram naquele barco, o mar estava calmo, não havia tempestade. E a prova disso é que, se você voltar um pouquinho antes, no texto, você vai ver que Jesus entra no barco e ele devia estar muito cansado, porque aonde ele estava havia sempre uma multidão de pessoas. O texto vai revelar que Jesus entra no barco e ele procura um lugar para descansar. Ele vai descansar, ele vai tirar um soninho, vamos dizer assim. Então as coisas estavam calmas. Mas enquanto Jesus estava ali descansando, o que acontece? Vem a tempestade. A situação mudou. As coisas que estavam ali mudaram. Aqueles mesmos discípulos que entraram ali brincando, acredito eu, conversando um com o outro, contando as situações. Porque crente não muda, irmãos. Crente não muda nada. Eu termino o culto aqui porque o pessoal quer ir embora para casa, mas não vai ninguém, fica todo mundo ali fora conversando, contando as situações. Então eu acredito que os discípulos de Jesus, eles deviam estar comentando, viu aquela mulher que era leprosa? E Jesus curou. E aquele irmão que era manco, rapaz, eu não achei que ele ia ficar bom. E eles estavam, eu acredito que eles estavam tudo conversando, e o barco tocando, tudo indo tranquilo, como é a nossa vida, a rotina da nossa vida. Mas de repente, tudo mudou. A tempestade chegou, e o texto vai dizer que as ondas eram fortes, e o barco corria perigo de afundar. E os discípulos, então, tiveram que tomar uma decisão. Dentro daquela situação de apavoramento, e eles se lembraram, peraí, tem alguém aqui no barco que pode nos ajudar. Vamos ver o que Jesus tem para falar a respeito disso. E aí foram lá acordar Jesus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. 2 lições, nós estamos com um tempo bem curto, então eu vou reduzir para 2 lições apenas que Jesus nos dá importante através desse texto. A primeira lição é que Jesus, ele está sempre pronto para nos socorrer. Aqueles homens estavam apavorados, estavam temerosos, estavam um monte de incerteza no seu coração. Mas, quando eles vão até Jesus, olha a resposta de Jesus para eles. No versículo, Jesus vai dizer assim, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu o quê? Uma grande bonança. Versículo 26. Esta foi a resposta de Jesus. O que Jesus estava querendo dizer? Que eles mesmos poderiam ter resolvido aquela situação. Não havia necessidade deles se apavorarem. Jesus estava dizendo para eles assim, olha, vocês não têm visto tudo que eu tenho feito diante dos olhos de vocês? Eu não tenho dado autoridade a vocês para repreender demônios, para curar, para fazer as mesmas coisas que eu faço? Então por que vocês estão se apavorando com isso? Com uma coisa pequena como essa, com uma tempestade que vai passar. Aplicando nesses dias, irmãos, o que nós estamos vendo é exatamente isso. Nós temos visto alguns irmãos apavorados, com medo de algo que a Bíblia vem há muito tempo anunciando que no final dos tempos aconteceria. E fique tranquilo, porque vai passar, mas não vai melhorar.
Essa é só umas das coisas que vão acontecer. Muito pelo contrário, vai piorar. Eu não sei o que está vindo pela frente. Também não sou aqui um cavaleiro do Apocalipse para te dizer, não estou aqui para te amedrontar. Eu estou te dizendo é que se Jesus está no teu barco, querido, fica tranquilo. É isso que eu estou dizendo para você. O barco que você está, Jesus está presente? Fica tranquilo. Porque se faltar fé a você para repreender o mar, é só você convocar Jesus que Ele repreende. Ele vai te dar um puxãozinho de orelha, igual Ele deu nos discípulos, né? Homens de pouca, mas Ele deixou de resolver o problema? Deixou, igreja? Não. Jesus não deixa você sozinho. Ele pode até te dar um puxão de orelha. Ele pode dizer assim, poxa, eu tenho falado tanto com você, você tem visto tanto o meu agir na tua vida e ainda está temendo, ainda está com medo. Homem de pouca fé. Mas faz o seguinte, fica tranquilo, eu vou resolver seu problema. Essa é a palavra de Jesus para você nessa manhã. Jesus deu uma puxadinha de orelha neles, mas acalmou o mar, trouxe bonança, trouxe segurança para aquele barco. Queridos, a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 9, Jesus vai dizer que tudo que nós pedirmos, Deus vai nos dar. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Se nós batermos a porta vai se abrir. Essa é a palavra de Deus. No versículo 10 ele vai dizer assim, pois todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e o que bate abrir-se-lhe-á. No 11 ele vai dizer o seguinte, e qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Lucas 11 do versículo 9 ao 11 eu li agora, mas você pode ir até o 13, porque Jesus vai dizer que o Pai Celestial, o Espírito Santo de Deus, Ele vai atender as nossas orações, os nossos pedidos. O inimigo, irmãos, ele quer semear pânico, ele quer semear medo no teu coração, ele quer criar uma ilusão de que não tem esperança, mas nós sabemos que existe esperança. Cristo conquistou na cruz esperança para nós. Há esperança, diga para o irmão do lado, há esperança. Eu conversava ontem com os irmãos e eu falei, olha, preste atenção. Nós estamos vivendo um tempo de aflição, um tempo de crise. E quando o irmão Jefferson falou aqui sobre Daniel, quando o irmão falou sobre os amigos da fornalha, ele falou, foi no lugar certinho. Ele foi, irmãos, porque eu falei para eles assim, imagine Daniel escutando os leões lá dentro rugindo. E ele sabendo que ia ser lançado no meio daqueles leões. Imagine como estava o coração de Daniel. Como estaria o seu? Se você fosse um frouxo, igual um homem que chegou lá, com o joelho torcido, gritando pela mãe, tudo, onde pronto-socorro. E os enfermeiros já estavam danados da vida com ele. Tem uns homens muito frouxos aí. Imagine Daniel, ia estar querendo correr, me larga! Socorro! Era igual eu correndo de injeção. Me larga! Mas Daniel estava apavorado, mas dentro do seu pavor, ele tinha algo que nós precisamos ter. O que Jesus falou que faltou para aqueles homens? O que faltou? Para Daniel não faltou. Daniel tinha fé. Daniel tinha fé. Porque as palavras dele para o rei foi o seguinte, olha, o senhor vai me lançar lá dentro. Se eu morrer, eu estou no lucro. E se eu viver, Deus será glorificado. Isso é minhas palavras, tá? Estou traduzindo para você.
Daniel tinha fé, Daniel tinha esperança. Querido, quando nós temos esperança no nosso coração, nós vencemos. A nossa fé nos traz esperança. Por quê? Porque mesmo que eu ou você seja alcançado por essa peste, por esse vírus, e se a gente ainda vier a ter um óbito, nós temos a garantia de vida eterna com o Pai. Está entendendo? Então há esperança para nós. Não existe desespero. Não entre em pânico. Não vai sair no tapa com alguém por causa de um álcool gel. Está entendendo? O pessoal está brigando. Estão discutindo. Gente, creia tão somente no Pai, no Deus que você serve. Jesus disse para eles: homens de pouca fé, peça a Deus. Alguns profetas apocalípticos estão dizendo aí que a igreja será outra igreja depois desse tempo. Isso é uma verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que os verdadeiros adoradores estão adorando o Senhor. E essa é a causa de nós não sermos consumidos nesse tempo. As misericórdias de Deus. Deus ainda tem misericórdia de nós. Porque nós merecemos? Não. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Os 3 amigos de Daniel ficaram sabendo que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Estava com medo ou não estava? Será que eles estavam com medo, irmãos? Eles eram homens como eu e você. Homem no sentido de humanidade, para as mulheres não ficarem de fora. Todos nós temos medos. Quantas vezes nós já passamos por situações difíceis e a única coisa que nos traz a paz é sabermos que nós temos um Deus que vela por nós. Confiarmos nas promessas de Deus. Jesus é o único que tem o poder para acalmar tempestade na nossa vida, irmãos. Está com medo? A coisa está feia? Busque por Jesus. E essa é a segunda lição que nós encontramos nesse texto. Jesus é o único que tem poder para acalmar a tempestade na nossa vida. Ele tem autoridade. Sabemos que a tempestade é algo temporário. Ela vem e vai. Mas o grande problema é como nos proteger quando ela está presente. Como nos abrigar para que essa tempestade não nos mate. Esse é o grande problema hoje. Por isso eu disse para você que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que vai revelar muita coisa. É um tempo que Deus está permitindo você para conhecer a sua família. Tem muita gente, irmãos, que já não convivia, não tinha convívio familiar há muito tempo. Não se assentava à mesa com os filhos, não conversava, né? Então, queridos, é algo que a tempestade traz um ajuntamento, uma aproximação. Os discípulos que estavam naquele barco, talvez algum tivesse descontente um com o outro, mas na hora da aflição todos foram unânimes. O que nós vamos fazer? Chama Jesus. O que nós podemos fazer nesse momento? Chamar Jesus. Chama Jesus, querido. O mar se levantou, a tempestade era grande, o barco estava sendo coberto pelas ondas, mas dentro daquele barco estava Jesus. Então, querido, o que eu quero te dizer nessa manhã é que a situação que nós estamos enfrentando hoje
é uma tempestade. Não temos o controle, não sabemos quando ela vai terminar. Não sabemos se ela já está na sua máxima ou apenas começando. As incertezas são grandes. Assim como as incertezas daqueles homens escolhidos por Jesus para formar a igreja que hoje existe no mundo. As incertezas eram grandes, eles não sabiam se aquele barco iria resistir àquela tempestade. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para adiante, mas nós podemos ter uma certeza no nosso coração: no nosso barco tem um homem chamado Jesus, e ele tem poder para atender todos os nossos pedidos. Eu não sei qual é a visão que você tem agora da tempestade, eu não sei como a tempestade está na tua vida. Para alguns a tempestade está sendo só uma chuvinha, para outros o barco já está quase afundando. Eu não sei em que nível a tempestade está para você, mas eu sei de uma coisa: se você tem Jesus no teu barco, Ele tem o poder para acalmar essa tempestade. Confia. Confia. Jesus é o único que pode cumprir com o convite que Ele fez há muito tempo atrás. Lá em Mateus 11, 28, Jesus disse assim: ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Se você se cansou de lutar sozinho, Jesus está dizendo assim: ó, vinde a mim. Você que está cansado de lutar sozinho, eu quero te ajudar. Eu tenho poder para aliviar o seu sofrimento, a sua dor. Jesus falou isso. Ele continua falando para todos nós. Que você nessa manhã possa ter essa certeza no teu coração. Eu reduzi o máximo essa mensagem, mas eu quero deixar isso na sua memória. Essas duas lições muito importantes. A primeira, quando Cristo está no barco, tudo vai bem. A tempestade se levanta, mas Ele é o nosso socorro presente em meio à tempestade. Então, querido, se Cristo está no teu barco, não importa o nível da tempestade que você está, Ele vai te socorrer quando você buscar. A segunda lição é que Ele é o único que pode. Então não adianta você tentar buscar socorro com mais ninguém. Não adianta. É em Jesus que o socorro vai chegar até você. Ele pode usar pessoas, mas é Ele que vai usar, não é você. O seu socorro vem do Senhor. Dobre o seu joelho, ore e diga: Senhor, me ajuda, envia. Eu não sei como, mas faça alguma coisa na minha vida. Esse é o caminho. Jesus é o caminho. Ele declarou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, querido, que você fique com isso no teu coração nessa manhã. Você que está aqui, guarde essas duas lições, tá certo? Jesus, Ele tem que estar no seu barco, porque Ele é o único que pode solucionar o seu problema. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero agradecer ao Senhor. Nós tivemos que encurtar a mensagem um pouquinho, mas eu tenho certeza que se você ficou atento, Deus falou ao teu coração. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar a Deus. Querido Deus, amado Pai,
Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, queremos já Te agradecer pela palavra que foi ministrada ao nosso coração. Queremos, Senhor, Te agradecer, porque sabemos que Tu és o único que tem o poder para aliviar as nossas tensões e tirar o medo que assola a nossa vida. Tu és o único que pode trazer a certeza em meio a tantas incertezas. Pai, abençoa a Tua igreja, aquela que se faz aqui presente, os irmãos que estão aqui e aqueles que hoje estão em casa, se protegendo, se guardando contra essa peste que está assolando o mundo nesse tempo. Eu oro a Ti, Senhor, pela vida desses irmãos que permaneceram em casa, que não puderam vir aqui, que o Senhor alcance cada um deles lá onde eles estão agora, que o Senhor os abençoe, traga paz ao coração deles, assim como aqueles que aqui estão. Se houver alguém entre nós, Senhor, ainda com pânico, com medo, sendo atemorizado, Senhor, pelas notícias que estão acontecendo, que o Teu Espírito Santo possa trazer paz. Traga paz, Senhor. A paz que esse mundo não pode compreender, porque ela vem de Ti através do Teu Espírito Santo. Pai, que nessa manhã Tu possa nos perdoar, que uma nova aliança possa ser feita, um novo começo, Senhor, um novo servir a Ti, Pai. Eu Te peço, toma essa igreja nas Tuas mãos, toma cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança nas Tuas mãos, Senhor. Nos abençoa, nos protege, nos guarda. É o que eu Te peço, Senhor, e já Te agradeço, e faço isso em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Recebi, posso
Aleluia. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Que você possa agora trazer em sua memória um amor capaz de abrir mão de si mesmo por outra pessoa. Pensa nisso agora. Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez. Deus, Ele abriu mão de toda a sua glória para vir a esta terra se sacrificar por mim e por você. Ele que não tinha pecado, mas levou sobre si todos os nossos pecados. Ele trouxe perdão para mim e para você. Deus te ama. E Ele provou o amor dele naquela cruz, através de Jesus. Que você possa lembrar-se disso todos os dias da sua vida. Você está aqui hoje é porque Jesus te ama. E Ele provou o amor dele na cruz, sendo humilhado, levando sobre si as nossas transgressões. Lembre-se disso. Erga este pão. Querido Deus, amado Pai, eu oro a Ti, Senhor, nesse tempo, e peço que abençoe este pão, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que a igreja do Senhor diga amém. Vamos comer dele todos. Aleluia. Oh Deus.
Sinta a presença de Deus nesse lugar. Sinta o Espírito de Deus sobre a tua vida nesse momento. Tenha liberdade para adorar ao Senhor. Tenha liberdade para glorificar o nome do Senhor nesta manhã. Deixa o Espírito do Senhor te alegrar, te renovar nesta manhã. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você nesta manhã. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Ah, Senhor, só Tu, Senhor, pode nos trazer a paz. Ah, Deus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Toma o Teu povo nas Tuas mãos, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, através do Teu Espírito Santo nesta manhã, nos renovar, nos transformar, Senhor. Jogar por terra todas as armadilhas do adversário, Pai. Oh, aleluia! Oh, igreja, permita-se ser usado por Deus nesta manhã. Dê liberdade ao Espírito Santo do Senhor. Ah, aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Erga o teu cálice, querido. Este cálice que, aos olhos humanos, de forma física, contém apenas um suco de uva, mas de uma forma representativa, espiritual, representa o sangue de Cristo. O sangue que foi derramado, sabe para quê? Para que o seu pecado e o meu pecado não nos matasse. Um sangue que foi derramado para que a ira de Deus não nos consumisse. Eis o sangue do Cordeiro que liberta o mundo. É isto que esse cálice representa. Ele representa liberdade. Você está livre para adorar a Deus. O véu foi rasgado. O privilégio que antes era apenas dos sacerdotes de entrarem na tenda, de entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entraria naquele lugar. Mas hoje Jesus, através do seu sangue, Ele abriu o véu. E agora, você que está aqui, você tem liberdade de ir à sala do trono de Deus. Aleluia! Conheça essa verdade. Você agora tem acesso direto ao Pai. E o preço foi o sangue de Jesus. Então não abra mão dessa liberdade, conquistada com um preço tão alto, preço de vida. Cadê os adoradores de Jesus? Cadê aqueles que estão adorando Jesus nesta manhã? Aqueles que estão agradecidos a Deus por este privilégio de poder estar aqui nesta manhã. Aleluia!
Cadê os adoradores do Senhor nesta manhã? Aqueles que estão agradecidos por tamanho sacrifício. Aleluia! Oh Deus! Abra a tua boca, meu irmão, minha irmã. Vamos glorificar o Senhor, porque Ele vive. Ele reina. Oh, aleluia! Ele morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Querido Deus, amado Pai, eu oro a Ti, Senhor, e Te peço que abençoe este cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que toda a igreja diga amém. Vamos beber dele todos. Aleluia. Oh Jesus. Oh Deus, está consumada a tua vitória, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Ah, querido, Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Abra a tua boca nesta manhã para glorificar o Senhor. Demonstre a tua gratidão a Deus através da tua adoração. Oh Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Senhor. Oh Deus. E mesmo sendo pó, com tudo que há nele, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Comece a glorificar o Senhor nessa manhã. Sinta a presença de Deus. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor nessa manhã. É uma manhã de renovação. É uma manhã em que Deus quer fazer algo especial na tua vida. É uma manhã que Deus quer fazer
algo diferente. O mês está começando. Esse mês começa com uma mentira. O mundo, o Brasil, tem na cultura de iniciar esse mês com o dia da mentira, 1º de abril, dia da mentira. Mas nós começamos com a verdade. E a verdade é que Jesus vive. Ele vive. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você crê no amanhã? É esse o louvor que eu quero cantar com você antes de ir embora. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que você feche os seus olhos agora. Concentre-se naquilo que você quer de Deus. O que você quer de Deus hoje? Jesus disse: tudo que pedirdes, crendo recebereis. O que você quer de Deus nessa manhã? Fale com Deus agora. É o tempo de você levantar um clamor. Você está na casa do Pai, e a palavra do Senhor diz que os olhos e os ouvidos deles estarão atentos a este lugar, as orações, os pedidos. Então você está no lugar certo. Esse é o momento certo de você abrir o teu coração para Deus. Esse é o momento certo de você falar: Senhor, eu estou na tua casa, esta crise está assolando a minha vida, mas eu creio no teu poder. Aqueles homens estavam no barco e eles foram até Jesus. Eles foram até Jesus. O nosso Deus não está morto, querido. O nosso Jesus não está morto, Ele vive. Então fale com Ele agora. O que você quer de Deus nesta manhã? O que você deseja de Deus nesta manhã? Fale com Ele. Porque Ele vive. E eu posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho. Vamos lá. Porque